Saudamos a todos na bendita paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um dia para estarmos juntos e cultuarmos ao Senhor. Para iniciarmos, vamos ver uma porção da palavra do Senhor que se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, os versos 14 a 16. Assim diz a palavra do Senhor. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o Deus conosco, Emmanuel, e Ele sente aquilo que nós sentimos e Ele pode compadecer-se daquilo que nós sentimos. Por isso nós temos a permissão para podermos entrar no Santo dos Santos e falar com Ele e apresentar a Ele as nossas petições. Vamos agora entrar neste momento em oração, pedindo a sua graça e a sua proteção neste momento. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, glorificado seja o Teu nome. Nós somos totalmente dependentes de Ti e agradecemos-Te imenso por nos permitires poder chegar ao trono da graça com confiança, Senhor. Deus amado, obrigada porque Tu nos permites abrir os nossos corações e podemos falar firmemente aquilo que está dentro de nós. Senhor, nós queremos usar esta oportunidade para exaltar Teu nome, Deus amado, apresentar-Te louvor, apresentar-Te toda a glória que Tu mereces, que só Tu mereces, Deus amado. Convidamos-Te, Senhor, neste momento a fazer parte deste tempo conosco. Fica conosco, Deus Santo, manifesta-te, recebe o louvor e age, Senhor, conforme a Tua vontade, para a exaltação do Teu bendito nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá da cruz do Salvador. Segue desviado o homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Obras mortas, sacrifícios sem valor. Enganado pensa o homem propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama e roga em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios
Louvado seja Deus. Vamos pedir a Ele que Ele nos renove, que Ele nos purifique, nos faça novas criaturas. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, e põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu necessito mais de ti. Necessito mais de ti. A minha vida necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor, nós precisamos cada vez mais de ti. Deus amado, nós lemos na tua palavra que por amor ao mundo, tu enviaste o teu Filho unigênito para que morresse no nosso lugar. E pelas pisaduras deste Cordeiro Imaculado, nós teríamos vida, teríamos ressurreição, a morte seria passada para trás, a nossa velha criatura seria deixada para trás. Nós precisamos melhorar, Senhor, nós precisamos estar limpos, nós precisamos de Ti, Senhor. Com as nossas próprias forças nós não iremos conseguir, Deus amado. Renova-nos, Senhor. Nós queremos estar cada vez melhores, cada dia melhores. Tu disseste: sede perfeitos, como eu sou perfeito, sede santos, como eu sou santo. Cada dia mais nós buscamos, Senhor, a santificação, a santidade, sem a qual ninguém verá a Ti, Senhor. E Te adoramos, Deus amado, de coração,
Gratos pela tua obra redentora, gratos pelo teu amor por nós, que ninguém mais poderia fazer. Nenhum cabrito, nenhuma galinha poderia servir para purificar os nossos corações de forma como tu fizeste, Senhor. Nós confiamos somente em ti e adoramos ao teu nome, Senhor. De corações abertos, de corações gratos, Senhor. Glorificado sejas tu, Senhor. Aleluia. Baba ungkuluana, 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 itu unisawana, itu unisawana, itu unisawana, itu unisawana, iganzelana, iganzela wena, iganzela wena, iganzela wena, Baba ungkuluana, Baba ungkuluana, Baba ungkuluana, Baba ungkuluana. We glorify your name, we glorify your name, we glorify your name, we glorify your name, we magnify 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 your name, Baba ungkuluana, Baba ungkuluana, Baba ungkuluana, Baba ungkuluana. Nós te adoramos, Senhor, e te exaltamos, Deus Santo, Deus grande, benigno. Tu és majestoso, tu és exaltado, Senhor. Nós reverenciamos a tua presença, Deus, e te exaltamos, Pai Celestial. Tu és bendito, glorioso, cheio de graça. Tu és majestoso, Senhor. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Deus Celeste. E te agradecemos imenso por este período, por este tempo, Pai Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Mais uma vez, amados, estamos à volta da mesa do Senhor e desejo saudar a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus e desejar que este dia seja um dia que, mais uma vez, nos dispomos a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a palavra do Senhor e oramos e vamos pedir a Deus para que Ele fale através do Seu Espírito aos nossos corações. Senhor, te damos graças, te damos honras e glorificamos o Teu nome na manhã deste dia, Senhor. Obrigado por mais este momento diante de Ti em que escutaremos a Tua palavra. Unge-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor, aquele que fala e aqueles que ouvem, Senhor, para que a Tua palavra nesta manhã não volte para Ti vazia, mas ela possa prosperar com glória, prosperar com edificação em cada vida. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós te pedimos. E juntos e ao redor desta mesa, pedimos, Senhor, que compreendamos o significado daquilo que estamos fazendo. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, gostaria que abríssemos a palavra do Senhor no livro de Juízes, no seu capítulo 7, e vamos ler o verso 4, e a nossa meditação nesta manhã será acerca de um tema que propus no meu coração partilhar com os amados irmãos nesta ceia, que é desçamos às águas. Não vou falar de águas, não é o nosso assunto nesta manhã, não é falar acerca de águas, mas partilhar com os amados irmãos sobre princípios que nos levam ou que levam Deus a dar certas orientações ao seu povo, que no princípio podem ser contestadas porque não entendemos porquê. Porquê que Deus está mandando fazer isto? Precisamos depois compreender e compreenderemos conforme obedecemos. É importante nós percebermos que Deus sempre nos dará entendimento quando nós propomos obedecer àquilo que Ele manda, porque quando nós obedecemos, nós estamos a reconhecer que Ele sabe porque é que manda, sabe porque é que ordena, sabe e conhece bem os propósitos que tem conosco, e quando nós obedecemos, depois nós entendemos. Muitas vezes nós queremos entender sem obediência, mas nós devemos obedecer a Deus, sabendo que Ele é Deus. E aqui nós vemos isso, e muitas vezes na palavra nós percebemos isso. Deus está ordenando, façam isto, e o povo obedece, e eles depois veem os resultados, eles veem o sucesso que têm na obediência às orientações de Deus. E aqui é um caso, por isso eu digo que falamos sobre descer às águas, não propriamente falaremos sobre águas, mas falaremos sobre o princípio que está por detrás desta orientação do Senhor. O que Deus quer descobrir em nós acerca de obediência. Louvado seja o nome do Senhor. E como Deus depois opera por causa disso. Então, em poucas palavras deste versículo 4 do capítulo 7 de Juízes, diz assim: ainda há muito povo. Ainda há muito povo. Falo-os descer às águas e aí tus provarei. Deus está falando com Gideão. Deus está falando com Gideão e o estado das coisas, a situação, as circunstâncias em que o povo estava. Os irmãos conhecem perfeitamente o que se passa no livro de Juízes.
de derrota para vitória, de vitória para derrota, de derrota para vitória. O povo andava desta maneira, cativos, subjugados pelos seus inimigos, e depois Deus levantava um juiz que julgava o seu povo, que trazia orientações de Deus para o seu povo. Havia um período de obediência e logo um período de livramento. E o povo, mais 20 anos, mais 10 anos, mais 40 anos, estava bem, estava em vitória sobre os seus inimigos, e depois, passado esse tempo, o povo se corrompia de novo e voltava outra vez a ser cativo, voltava outra vez à escravidão, voltava outra vez a ser subjugado pelos seus inimigos. E estamos num período de tempo como este, em que o povo está subjugado, o povo está sofrendo com os seus inimigos, os medianitas e outros povos, e o povo volta a Deus, como sempre acontecia, como hoje ainda acontece, quando estamos nas aflições, quando estamos num estado de coisas que nos desagrada, não correm bem, nós voltamos ao Senhor. Quando os propósitos de Deus para a nossa vida é a manutenção da nossa fidelidade, Deus quer que nós mantenhamos a nossa fidelidade, mantenhamos a nossa integridade nele, por todo o tempo em que estivermos nesta terra. Há possibilidade em Deus, há possibilidade nesta comunhão com o Senhor, de nós deixarmos, melhor dizer assim, deixarmos de viver uma vida de altos e baixos, mas uma vida de equilíbrio na obediência a Deus. Existe essa possibilidade na fé. Mas o povo de Israel estava num momento baixo, no momento do vale, em que eles estavam sofrendo situações terríveis com os seus inimigos, momentos muito decisivos para Israel. Estava em causa, o que os inimigos desejavam era a aniquilação total do povo de Israel. Além do povo matar, além dos inimigos matarem o povo de Israel, eles, no meio desses confrontos diretos que tinham com o povo de Israel, eles estavam empobrecendo o povo. É uma realidade muito importante nós percebermos. Entre grandes combates na nossa vida, existem momentos de desgaste, momentos em que somos aos poucos empobrecidos da nossa fé, empobrecidos da nossa integridade, e além dos momentos de grandes embates, além dos momentos de grandes batalhas na nossa vida que ficam marcos, existem esses momentos entre um combate e outro. E era isto que estava acontecendo com o povo de Israel, entre uma luta física com o povo inimigo, com os inimigos. Havia momentos de desgaste, momentos de empobrecimento. Estes inimigos vinham, queimavam as herdades de Israel, roubavam o gado, roubavam o que havia de proveito na sua agricultura, nos seus alimentos. Eles roubavam gado, saqueavam os currais do povo de Israel, e havia este desgaste do património de Israel que empobrecia também o povo de Israel. É neste momento que Deus aparece. Depois do povo orar, depois do povo clamar ao Senhor, a Bíblia diz que no versículo, nós podemos ler no capítulo anterior, no capítulo 6, verso 5, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão, está falando dos inimigos de Israel, em grande multidão, que não se podia contar nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, verso 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor,
E sucedeu, verso 7, que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, e a palavra de Deus diz, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel e lhe fez lembrar as suas promessas. Eu estou lendo o versículo 8 a 10, que Deus enviou um profeta e fez lembrar ao povo de Israel, fez lembrar aos filhos de Israel as promessas que ele tinha para com o seu povo, e eles se animaram. É no meio destas coisas, no meio destes acontecimentos, que Deus vem e fala com Gedeão. Ele está precisamente cuidando daquilo que com certeza restava do alimento que eles tinham colhido nas suas terras, para proteger esse alimento dos inimigos, dos medianitas. E Deus encontra ali Gedeão a fazer esse trabalho e fala com ele e promete a ele o que nós agora estamos falando. O que nós desejamos compartilhar com os irmãos, o que Deus falou. Então nós temos, em primeiro lugar, o estado das coisas, e nós já dissemos como é que o estado das coisas estavam com Israel. O segundo ponto é a mudança das coisas, e aqui Deus fala com Gedeão, e eu gostaria muito, amados, é quase que uma leitura bíblica o que nós iremos fazer, mas oro a Deus para que esta leitura bíblica seja, Deus nos leva ao entendimento de verdades, de princípios maravilhosos, que, amados, em todas as circunstâncias, não é só o exercício físico do que nós fazemos, amados, nós entendermos o porquê que coisas como estas acontecem. Qual o propósito de Deus? Qual o princípio de Deus de trabalhar conosco desta maneira? Porquê que Deus fala comigo? Até pode falar de formas diferentes com cada um de nós, porque temos formas diferentes de ser tentados, temos formas diferentes de sermos provados, mas existem princípios que são os mesmos para todos nós. E são estes princípios que nós podemos e precisamos, amados, eu e tu, precisamos entender como Deus age quando nos quer levar para um outro patamar de fé, um outro patamar de confiança, um outro patamar de maturidade. Como Deus age. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós lemos no capítulo 7, verso 2, disse o Senhor a Gedeão: muito é o povo que está comigo, muito é o povo que está contigo, desculpem, muito é o povo que está contigo. Parecem palavras contraditórias para quem vai combater, e o princípio era: quanto mais exército tu tiveres, quanto mais número de soldados tu tiveres, quanto mais número de armas, portanto, arma significava número de armas, significava número de soldados significava mais soldados, mais armas. Quanto maior for o exército, era na altura. Hoje nós temos toda uma luta, temos tudo guerras digitais, que com 3 botões nós podemos manejar 30, 40, 50 armas. Com um botão e uma arma podemos derrotar 40, 50, 100 mil pessoas. Mas antes, as guerras eram feitas com um grande número de exércitos. Quem tivesse maior número de exércitos, por isso Jesus falou uma vez: quem é que vai, qual é o rei que vai para a batalha e não conta para ver se tem mais homens do que o inimigo? Então, nesse momento era assim, havia vantagem em ter um exército grande, havia vantagem em ter mais armas para combater. E quando estava meditando nesta palavra, lembrei das palavras de Jonatas, o filho de Saul, as palavras dele quando está para ir para a guerra, e isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 14, e verso 16, Jonas diz assim, eu quero que os irmãos, por favor, vejam
ouçam esta palavra. Jonas diz assim: está numa mesma circunstância que Gideão está agora. As coisas não vão bem. Há uma batalha para realizar. Há uma batalha para combater. E Jonas diz assim: Deus operará por nós. Eu estou lendo em 1 Samuel, capítulo 14, verso 6. Deus operará por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Eu repito outra vez este versículo. Deus operará por nós. Escutem, Deus operará por nós. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Não era a questão de serem muitos ou poucos. Não era a questão de trazer confiança para Gideão, permitindo um grande exército para combater os inimigos, porque nós lemos nos versículos da situação das coisas, nós lemos que eles vinham como gafanhotos, eles eram uma multidão que não se podia contar. Então, quanto maior fosse o nosso exército, quanto maior visivelmente, fisicamente fosse a nossa armadura, o nosso equipamento de guerra, quanto maior fosse, mais confiança nos trazia. Deus está dizendo: não olhem para o número da tropa, não olhem para o número dos canhões, para o número dos carros e dos cavalos, olhem para mim, porque para livrar, para mim, não há impedimento, sejam muitos ou sejam poucos. E Deus vai trabalhar com poucos. Por quê? Diz a palavra de Deus assim. No versículo 2 do capítulo que estamos lendo de Juízes, capítulo 7, diz assim: muito é o povo que está contigo para eu dar aos medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Nós lemos tantas vezes este tipo de mensagem de Deus, este tipo de mensagem de Deus para nós, como não interessa o que te dá confiança do que tens à tua volta, não interessa os carros que tens, a tropa que tu tens, o número da tropa que tu tens, o tipo de armamento que tu tens, o tipo de capacidades que tu tens para Deus te dar livramento. Ele é o Senhor que com poucos ou com muitos, com pouca armadura, com grande armadura, Ele quando quer livrar, Ele livra, porque Ele disse que, querendo eu operar, quem impedirá? Graças a Deus por isso. Então, diz o verso 3, agora, pois, já pregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo, 22.000 e 10.000 ficaram. Eu vou meditando convosco, amados. Vou meditando convosco esta passagem de Juízes, capítulo 7, verso 2 até o verso 7. E começaremos pelo primeiro ponto nesta passagem, que é: muito é o povo que está contigo. E nós já falamos, está no verso 2, e nós já falamos, estes eram os que estavam com Gideão. Deus não faz guerras contando com os que estão contigo. Deus faz guerras contando com os que estão com Ele. As nossas guerras, as nossas lutas não são ganhas com os que estão conosco. As nossas lutas são ganhas com os que estão com o Senhor. Com quem o Senhor está. Com quem está com o Senhor. E isso era uma lição fundamental, é um princípio fundamental
nas nossas lutas, nas circunstâncias adversas que vêm a nós, é nós entendermos. Não são os recursos que nós temos que nos dão a vitória, mas é o Senhor que está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O seu poder é esse milagre que nós temos que presenciar nas nossas vidas. Um milagre operado por Deus e não o milagre que nós operamos. O milagre que Deus opera. Viver na fé, na confiança que eu tenho no Senhor e não se há alguém em quem eu possa confiar ou não. Deus trará o recurso certo para as vitórias que Ele quer que tu alcances na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A fim, diz o ponto 2, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Deus quer ser glorificado, e nós veremos no fim da nossa meditação, o importante de tudo é que Deus seja glorificado. Iremos ver isso. Deus falou com Gedeão acerca disso. Deus quer ser glorificado, a fim de que Israel não se glorie na vitória, mas que eu seja glorificado. Quem for medroso, ponto 3, a parte do versículo 3, que diz, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileal. Gileal era o monte do testemunho, o monte da decisão, o monte em que o testemunho vai aparecer de que Deus está ou não está conosco. Gilead era o monte do testemunho. Gedeão não escolheu. Aqui notem as palavras que Deus pôs em Gedeão para falar ao povo. Não foi uma escolha de quem vai e de quem não vai. Gedeão não está a escolher. Quem escolhe o teu recurso é Deus. Quem já tem escolhido as armas com que tu vais lutar é Deus que escolheu. Quem tem escolhido quem estará contigo, quem não estará contigo, quem vai regressar, quem vai voltar a casa e quem vai continuar, é Deus que faz essa escolha. Gedeão não tinha que escolher, Gedeão tinha que, e está aqui escrito, Gedeão não escolheu, ele só apelou para que houvesse um exame. O povo iria ser examinado. É o mesmo que a ceia pede. Quando os irmãos leem a Epístola de Paulo aos Coríntios, quando Deus não está, nós não selecionamos, não somos nós que selecionamos quem vai tomar a ceia, quem não vai tomar a ceia. Não somos nós que selecionamos. É Deus. Deus apela à sua igreja, Deus apela aos crentes, Deus apela aos salvos para que se examinem. É esse o apelo. Examinem-se. Nós somos postos à prova para que nos examinemos, para entendermos se a nossa comunhão com Deus está bem ou não, se está perfeito ou não. E este exame está sendo apelado a um exame, não está sendo feita uma escolha. E diz a palavra de Deus, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. O exame foi pedido. Examinem-se, quem é medroso? Quem é tímido? Maravilhoso. São princípios. Quem é medroso? Quem é tímido? Volte. E tu podes mentir. Tu podes fazer-te de forte. Tu podes fazer-te de corajoso. E Deus viu que com certeza muitos tinham feito um exame, mas estavam mentindo. Eram medrosos. Eram tímidos. Mas disseram, não, eu não me vou acobardar. Eu vou com o povo, eu vou lutar com o povo, vou estar no meio, talvez eu escape, e talvez eu fique atrás de alguém, me defenda com alguém. E eles queriam ir, e Deus fala de novo com Gedeão. Deus fala de novo com Gedeão. Deus está falando conosco. Vamos ser verdadeiros quando Deus nos chama para
para o bom combate da fé. Vamos ser verdadeiros. Os que voltam para casa não são os derrotados. Os que voltam para casa são os que entenderam que para certos combates precisam de maior maturidade, precisam de maior entendimento das coisas, precisam de mais coragem, precisam de mais fé para certos combates na vida. A palavra de Deus diz assim, ainda, estamos agora no verso 4, depois do primeiro exame dos medrosos e dos tímidos, Deus volta outra vez e diz, ainda há muito povo. Agora é o tema da nossa meditação. Faz com que eles deixem as águas. Faz com que eles deixem as águas. E ali eu vou prová-los. Gedeão. A segunda vez para provar, na mesa do Senhor, também somos provados. Jesus disse para Judas, o que estás para fazer, faze-o depressa. Disse também, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Está em Lucas, eu li o primeiro versículo em João 13, 27 e o segundo em Lucas 22, 28. Na mesa do Senhor era um momento de decisão. Alguém já tinha feito qualquer coisa antes e Jesus já disse rapidamente, faz o que tens que fazer. Faz rápido o que tu tens que fazer. Faz depressa o que tens que fazer, disse a Judas. Em outra parte, em seu ministério, Jesus olhou para os discípulos e aprovou alguns, porque eles tinham sido aqueles que permaneceram com ele nas suas tentações. Jesus está dizendo em Lucas 22, 28, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Vocês estão sendo provados comigo. Vocês estão passando por provas comigo. Deus disse, aqueles que lamberem as águas, eu estou terminando, aqueles que lamberem as águas com a sua língua, como as lambocão, portanto, aqueles que estarão alheios àquilo que se passa, inclinarão a sua cabeça, porão a sua cabeça na água, nem olharão, não olharão se há inimigos, não cuidarão dos seus ao seu lado, mas estarão preocupados com eles próprios, bebendo a água, enfiando a cabeça na água para beber, como lambocão, diretamente na água. E Deus está a dizer, os que procederem desta maneira não estão prontos. E fala um pouco dessa atitude egoísta, essa atitude de suprir a minha necessidade, estar preocupado em suprir a sua própria necessidade, sem cuidar dos outros, sem estar atento, não só na vida dos outros, mas se alguém virá para fazer mal aos outros, não só por causa de mim, eu tenho sede, eu quero beber, a sede é minha, eu tenho que suprir a minha necessidade, mas a preocupação com os outros. E Deus disse, aqueles que pegarem a água com a sua mão e levarem a boca, eles vão continuar contigo. E os irmãos conhecem bem essa história. Só 300 procederam dessa maneira. Só 300 foram aprovados para estarem com Gedeão nessa luta. A conclusão das coisas. Eu falei sobre o estado das coisas, sobre a mudança das coisas e a conclusão das coisas. Como os inimigos terminam? Em Juízes, no capítulo 8, verso 28, diz assim, foram abatidos os medianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais, escuta, nunca mais levantaram a sua cabeça e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gedeão. Vitória maravilhosa na obediência a princípios. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de cada prova vencida, o mais importante não é como eu termino, mas como Deus termina. Deus, e eu volto outra vez à palavra do Senhor quando falou com Gedeão no versículo 2 do capítulo 7,
que a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo que a minha mão me livrou. Deus precisa perceber que no final de uma vitória, e isto é tão importante, é um princípio também, é tão importante que depois de saber, depois de cada prova ganha, não quem venceu, mas quem recebeu a glória. Quem recebeu a glória? Deus disse, eu vou livrar, com poucos eu vou livrar Israel, para que não se gloriem de que a sua mão, a sua própria mão os fez vencer. Eles vão perceber que quem deu a vitória fui eu. Quem conquistou esta vitória sou eu. Eles venceram no campo, mas eu é que lhes concedi essa vitória, porque eles venceram não é o mais importante, mas quem no fim será glorificado. Que Deus seja glorificado em cada vitória que nós tivermos, para que possamos entender que cada vitória é antecedida por uma prova. Cada vitória na nossa vida é precedida por uma prova. E nós temos que perceber que na prova Deus está falando conosco. Na prova Deus está falando conosco. Faz de acordo com a minha vontade. Faz de acordo com o meu propósito. Faz de acordo com o meu desejo. E quando nós fazemos de acordo com a vontade de Deus, nós entendemos que a glória pertence a Ele e nos alegraremos na vitória que Ele nos deu. Quiseram trocar isto. No final, na conclusão de tudo, eles quiseram trocar isso. Eles pediram a Gideão, disseram a Gideão, domina sobre nós. Escutem esta palavra em Juízes 8:22. Disseram a Gideão, domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho do teu filho. Nós queremos o domínio da vossa família sobre nós. Tanto tu como o teu filho, como o filho do teu filho, domine sobre nós. Porquanto nos livraste, entendimento, porquanto nos livraste da mão dos medianitas. E eu termino, amados, com o versículo 23. Porém, Gideão disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco o meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Louvado seja o nome do Senhor. O princípio é esse. Tu estás em prova, eu estou passando por provas. Deus prometeu que não interessa o recurso que tu tens, não interessa quem são e quantos são que estão ao teu lado. Não interessa o poder das armas que tu tens, físicas, recursos humanos que tu tens. Com pouco, com muito, Deus é aquele que dá a vitória. E não só receberás a vitória, mas Deus, no fim, Ele quer ser glorificado com essa vitória. Ele quer ser glorificado. Queremos que tu domines sobre nós. Eu não dominarei. O Senhor sobre vós dominará. Que a glória seja dada a Deus. Percebe? Amados irmãos, Deus quer que nós percebamos, que nós entendamos isso. Não só as lutas que temos que passar, as circunstâncias em que nós temos, mas que Ele é quem nos dá a vitória, primeiro. E segundo, no fim dessa vitória, Ele percebe se Ele está sendo glorificado ou não. Percebe quem está sendo coroado, se és tu ou se é o Senhor. E entregue essa glória ao Senhor e tu receberás galardão. Louvado seja o nome do Senhor. E diante desta mesa do Senhor, nós estamos falando sobre a glória dele,
as lutas, nós passamos por elas, o nosso recurso é o Senhor dos Exércitos. Por isso, Paulo diz que temos que ter consciência ao tomar este cálice, ao comer este pão. Nós temos que ter esta consciência. Estamos sendo provados. Por isso é que em Coríntios, na tradicional passagem do capítulo 11 de 1 Coríntios, no verso 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E nós faremos isso agora, em nome do Senhor Jesus. Estaremos participando deste momento, que é o momento do exame, é o momento de decisão que nós precisamos tomar diante do Senhor e diante destes símbolos da sua presença, estes símbolos da obra que Ele realizou por nós. O irmão pode pegar no pão, na sua mão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi partido por nós, aquele que luta por nós, aquele que vence por nós, aquele que dá a estratégia para as nossas lutas e para as nossas vitórias, e aquele que no fim é glorificado. Ele disse assim, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor, te agradecemos por podermos estar nesta mesa 2000 anos após a tua morte e a tua ressurreição, estarmos diante do Filho de Deus, vivo, aquele que intercede por nós, que foi quebrado no seu corpo para nos dar vida e vida com abundância. Te agradecemos, Senhor, este momento simbólico, mas cheio, Senhor, de graça, cheio da tua presença, Senhor, de podermos participar do teu corpo e do teu sangue. Assim, Senhor, nos alimentamos deste pão, fazendo parte desta congregação da tua igreja e do teu corpo neste mundo. Assim fazemos em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Irmão, pegue no cálice, a sua mão, e diz a palavra de Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice, o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes em memória, beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos tomar o cálice do Senhor. Senhor, te agradecemos este momento. Te agradecemos, Senhor, o privilégio de tomarmos parte deste pão, deste cálice, do teu corpo, do teu sangue. Senhor, pedimos a tua bênção sobre o teu povo, a tua bênção sobre aqueles, Senhor, que entendem esta comunhão, entendem, Senhor, esta ligação das nossas vidas contigo. Que tu possas abençoar a tua igreja e o teu povo, Senhor, onde estiver. Livra-os de todo o mal, Senhor, e faz-nos entender a tua vontade para as nossas vidas. Assim eu peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar o seu povo, que Deus possa abençoar a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração.